Trilhas da Democracia de hoje recebe o historiador, cientista político, professor titular aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan Filho. Michel, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo de novo nesse programa que está próximo de completar 150 edições. Seja muito bem-vindo, Michel. Obrigado, boa noite, Marco. Para mim é um prazer muito grande sempre estar aqui com você no programa. A gente sempre tem muita coisa para conversar, muita coisa em comum, mas ainda em um tema como esse, que é o tema de uma vida toda. Me dediquei ao estudo desse tema durante a vida toda, uma grande parte da minha vida, e estou aqui para contribuir, para colaborar, para acrescentar alguma informação, não é, sobre essa questão da trajetória comunista no Brasil, né, sobretudo no período contemporâneo. E é exatamente essa a temática desse programa. Nós inauguramos uma série de programas que temos a pretensão de apresentar, levar até a nossa audiência sobre a trajetória do Partido Comunista Brasileiro, fundado em março de 1922. E no dia de hoje, nesse diálogo com Michel Zaidan, nós trataremos da linhagem política que acabou se tornando hegemônica dentro do partido, e que, em janeiro de 1992, durante o 10º Congresso do partido, aprovou a dissolução do partido e, como ato contínuo, a fundação do Partido Popular Socialista, o PPS, que em 2019 muda o seu nome para Cidadania, e que há 2 semanas